Eu vou chamar o Bruno Pinheiro agora porque em prisão domiciliar, Jair Bolsonaro recebeu a visita do presidente do PL, Valdemar Costa Neto. E o Bruno Pinheiro já vai trazer para a gente o que teria sido tratado, conversado nesse encontro. Fala aí, meu amigo, bem-vindo. Ótima tarde, Evandro. Você aqui nos acompanha. Nós já estávamos adiantando essa informação. O Valdemar da Costa Neto se reuniu com alguns nomes, inclusive ontem, antes da visita a Jair Messias Bolsonaro, alguns líderes de alguns estados que estão de olho nas eleições do ano que vem. E esses números de recentes levantamentos foram levados para o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Números da campanha eleitoral de quem está com chance real de ganhar uma disputa, tanto como uma vaga ao Senado, como para governador, também em regiões importantes, como no Rio de Janeiro, Santa Catarina, no Rio Grande do Sul e também no estado de Mato Grosso. Esses números que foram feito um levantamento nas últimas semanas, então eles foram refinados e levaram para o ex-presidente nesta quinta-feira para que nas horas vagas, ou seja, assim que ele tiver uma oportunidade, possa ver, olhar esses números com atenção. A informação após esse encontro é a seguinte, que Jair Messias Bolsonaro reafirmou a intenção de lançar o vereador, seu filho, o Carlos Bolsonaro, lá em Santa Catarina como candidato ao Senado. Ele já tem feito algumas visitas lá no estado, inclusive durante os finais de semana. E aí, Evandro, uma informação que eu consegui também levantar, que é o seguinte: existe esse olhar para alguns nomes lá no estado em Santa Catarina, que é a deputada Júlia Zanata, a Carol de Tone também, inclusive, e tem um filho do ex-presidente. Mas começa a surgir um efeito que não era nem mesmo aguardado entre a oposição, uma reeleição do senador Esperidião Amin. Há quem diga, então, que haveria um apoio do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro para Esperidião Amin e para o Carlos Bolsonaro, que esses seriam os nomes a receberem o apoio do ex-presidente para disputar esta eleição lá em Santa Catarina. Então foi uma visita rápida, cerca de 1h30 aproximadamente. Valdemar da Costa Neto tinha compromissos aí em São Paulo, mas ainda assim visitou Jair Messias Bolsonaro e levou esses números para ele analisar e, nos próximos dias, indicar em qual região quem vai, de fato, disputar uma eleição. Mas a surpresa é para o nome de Esperidião Amin, recebendo o apoio, então, para uma eventual reeleição ao Senado Federal. Evandro. Agora, Bruno, eu queria falar também sobre Eduardo Bolsonaro, porque ele participou de uma audiência remota na Câmara, né? Forma EAD, né? Agora à distância, está tocando no seu mandato lá dos Estados Unidos, Evandro. E aí, nesta audiência ontem sobre ações do 8 de janeiro, o Eduardo Bolsonaro relembrou o que aconteceu sobre os anúncios do governo americano e fez alguns alertas sobre novas sanções que deverão acontecer nos próximos dias. Vamos ver. O recado foi dado para Alexandre de Moraes através da lei Magnitsky, porque ele é um violador de direitos humanos, né, em virtude da perseguição. Se outras autoridades brasileiras decidirem seguir os passos dele e corroborarem essa conduta, eles vão estar incursos no mesmo tipo de penalidade. Quem presta apoio a ele, logístico ou às vezes até moral, está correndo o risco de também tomar as mesmas sanções. Então, é o prognóstico que pode ocorrer. Mas, mais uma vez, isso depende das autoridades americanas, né? Eu acho muito provável de que possam ser aplicadas outras sanções se o Brasil seguir nessa primeira turma do STF, seguir por esse caminho. Evandro, essa reunião acabou juntando diversos nomes que são investigados pelo Supremo Tribunal Federal e alguns que estão até foragidos, mas estiveram ali de forma remota. Agora, há sinais de que Eduardo não deverá voltar para reassumir o seu mandato na Câmara dos Deputados e sim seguir de forma remota, como estamos acompanhando. Evandro. Muito obrigado pelas informações. Bruno Pinheiro, um abraço para você. Ô, Zé Maria Trindade, na verdade, daqui a pouquinho a gente vai com o Zé Maria Trindade, porque a questão de conexão, vamos conversar aqui então com o Bruno Moza. Ô Bruno, a gente vê aí a atuação do deputado Eduardo Bolsonaro dizendo que o ministro Alexandre de Moraes não só merece as sanções que está tomando até aqui, como receberia mais sanções a depender da maneira como ele atuar ou continuar atuando, porque, segundo o deputado federal Eduardo Bolsonaro, Moraes tenta legislar pelo medo e não pelo respeito. Como é que você avalia esse cabo de... porque já virou um cabo de guerra, não só entre essas duas figuras, mas entre o próprio Eduardo Bolsonaro
e o Supremo Tribunal Federal. Veja, eu acho que tem duas grandes maneiras de você controlar o ser humano, né? Você controla pelo medo, você controla pelo prazer, ou muitas vezes pela fome. Claramente, a gente vê nas mensagens que foram descobertas e vazadas, obviamente, uma pressão por medo, ameaças realmente. Quem não lembra quando disseram que não tinha nada a respeito de uma revista e ele falou, seja criativo. Ou seja, como um juiz pede para ser criativo para a construção de provas. Fora tudo que a gente já falou, é super interessante a gente olhar qual foi o desfecho jurídico das pessoas envolvidas naquele 6 de janeiro dos Estados Unidos, quando invadiram o Capitólio, a diferença do que aconteceu no Brasil. Entender que a última vez que eu tinha visto, se não me engano, 94% das penas foram penas com relação a pagar multas ou trabalhos sociais e esse tipo de coisa, porque houve uma individualização da conduta e separação do que cada um daquelas pessoas fizeram. Aqueles que organizaram aquele evento trágico lá e aquela bagunça toda sofreram um determinado nível de punição. E vamos lembrar que naquele caso houve morte, hein? Morreu pessoas. Então, lá a gente vê que houve essa individualização e pessoas que planejaram tiveram uma pena muito maior do que aqueles que não tiveram, do que aqueles que simplesmente estiveram lá e pagaram com eventos sociais, esse tipo de trabalhos sociais. Ou seja, uma diferença brutal. E claro que tudo isso no Brasil mostra que há uma imposição pelo medo. Como eu mencionei ontem, pesquisas já mostraram que maior parte da população, mais de 50% da população, hoje tem medo de se expressar de forma livre. A pesquisa foi realizada e divulgada, se não me engano, há 6 meses atrás. Algo diz a respeito do medo que foi imposto, baseado em regras que excederam a Constituição e acabaram punindo pessoas, criando exilados, criando pessoas presas sem o devido processo legal. Tudo isso é medo. Então, eu acho que nesse ponto ele foi coberto de razão. Fala, Zé Maria Trindade. Primeiro eu queria falar sobre esse encontro lá com o ex-presidente Jair Bolsonaro, né? Me disseram que o ex-presidente está triste, está deprimido, não está gostando de jeito nenhum dessa situação. E tem uma fila muito grande lá de visitas e tentativa de visitas ao ex-presidente. Me disse o deputado Sanderson, né, que vai nos próximos dias, vai levar a ele tudo que está acontecendo aqui e principalmente falar dessas articulações políticas. Sobre o deputado Eduardo Bolsonaro, ele está tentando votar através do Infoleg, né, e com isso evitar a cassação por falta de presença no plenário. Porque se ele vota, mesmo que à distância, é considerado presença, né? E na tentativa de esperar exatamente aprovar esta lei de blindagem, porque se a lei estiver em vigor, aí precisa de autorização para abrir um processo contra ele. E ele ficaria livre para voltar ao Brasil. Fala, Piperno. Olha, em relação ao deputado Eduardo Bolsonaro, poderia ficar o dia todo fazendo citações aqui de coisas que eu absolutamente discordo, né? Mas só para não ir tão longe, aqui mesmo, né, nessa emissora, ele veio logo depois do segundo turno e por 8 vezes, vejam só, 8 vezes, ele dizia o seguinte: se o presidente subir a rampa, se o presidente tomar posse, se o Lula chegar ao governo. Ele ficava o tempo todo, né, lançando esse tipo de dúvida, insuflando aqueles malucos que já se amotinavam em frente aos quartéis, né? Então, claro que aquilo era assim, era muito combustível para aquele ambiente golpista, né? Então, ele é um golpista, aliás, em 2018, é dele a famosa frase lá de que para tomar o Supremo não seriam necessários mais que um soldado, um cabo e um jipe, alguma coisa do tipo assim, né? Então, ele sempre flertou com isso. E agora, lá nos Estados Unidos, ele lidera, assim, uma cruzada contra a economia brasileira, contra a economia do Brasil, defendendo cada vez mais sanções, cada vez mais tarifas, cada vez mais retaliações contra autoridades brasileiras. Ele faz um papel que não é exatamente o papel de um democrata, ou pelo menos de um patriota. Então, vamos ver de que lado da história ele vai ficar ao final disso tudo.
Agora, falando sobre a visita de Valdemar Costa Neto ao ex-presidente Jair Bolsonaro, o Bruno Musa, como é que você entende a necessidade dessa articulação continuar acontecendo e daquilo que deverá ser definido em relação aos parentes, aos filhos, à família de Jair Bolsonaro? Porque a informação que se tem é que haveria uma vontade de Jair Bolsonaro de manutenção desse poder ou desse eleitorado para algum integrante da família e não necessariamente transferir isso para alguma outra figura política atrelada a ele, como o governador Tarcísio de Freitas ou algum outro governador que em algum momento tenha se alinhado a ele politicamente. Como é que você avalia essa estratégia e a necessidade dessa interlocução acontecer assim, de maneira pingada, digamos assim, né? Vai um, visita, traça uma estratégia, aí não pode ficar. Aí vai outro, pede autorização ao Supremo Tribunal Federal, traça uma estratégia. Pode funcionar ao colar tudo isso? Veja, se pode colar ou não, eu acho que só o tempo vai dizer, mas eu acho que tudo isso deveria respeitar o que manda a Constituição. Vale lembrar que ele já vem cumprindo essas cautelares, que são altamente questionáveis, e chegou-se a cogitar, além de nós, da população, pagarmos pela polícia lá na frente, o que acaba interferindo na vida dos vizinhos, lembrando que muitos defendem, inclusive operadores do direito, que essas cautelares são completamente excessivas. Mesmo assim, chegou-se a cogitar, inclusive, colocar os policiais dentro da casa dele. Ou seja, nós estamos falando de algo que a Constituição diz que é o direito inviolável na sua própria casa. E aqueles outros moradores que não estão sendo julgados por absolutamente nada, sofrem as consequências e tudo bem? Portanto, vamos lembrar o que manda a Constituição. Vamos muito bem lembrar que, salvo engano, o Lula noivou na cadeia. O Lula, ele conseguiu dar entrevistas para grandes jornais de circulação e foi também mantido em prisão diferente daquela que agora a mídia já começou a soltar, que a cela na Papuda para o Bolsonaro já está preso. Então, o que vale a Constituição? Vale para um ou vale para outro? A Constituição é uma regra ou ela passa a ser um rascunho que funciona para um ou para outro? Então, essas visitas, eu acho que a gente precisa seguir, de novo, o que manda a Constituição como um todo, sempre lembrando que essas cautelares são excessivas por grande parte dos operadores do direito. Perno, você acha que há medidas mais intensas para Jair Bolsonaro se compararmos com o que viveu Lula lá atrás? Claro que se alguém mandasse um policial para dentro da casa dele, sim. Mas não há nada mais excessivo agora do que houve lá. Até esse episódio que o Bruno citou, é verdade, o presidente Lula concedeu entrevista, mas depois da eleição. Porque a Folha de São Paulo, por meio da repórter Mônica Bergamo, havia acertado com ele e obtido autorização para ir até Curitiba e entrevistá-lo antes da eleição. E o que aconteceu? O ministro Fux proibiu. Então, isso foi um episódio muito discutido naquele momento. Fux tinha lá suas razões e resolveu, então, não permitir que o presidente falasse naquele momento. Falou depois da eleição. Agora, eu acho o seguinte, realmente, entrar na casa dele eu acho que seria algo invasivo demais. Agora, o policiamento está lá, por exemplo, na frente do condomínio, aí eu não acho excessivo não, porque trata-se também de uma medida para prestar segurança ao presidente Bolsonaro, porque a gente sabe que Brasília já viveu momentos de grande turbulência em 2022, início de 2023, né? A gente sabe que algumas multidões elas se tornaram incontroláveis e cometeram atos criminosos. E qual a garantia de que não haveria nada desse tipo agora? Fala, Bruno Musa. Muito rapidamente, só façamos também um exercício aqui de, rapidamente, independente do perfil ideológico de cada um. Imaginemos quando, não vou nem falar se quando Bolsonaro for condenado, imagina se ele puder ficar 2 dias dentro da casa dele com a população cercando, assim como ficou Lula lá no sindicato em São Bernardo do Campo, não respeitando a ordem de prisão. Como será que a grande parte da sociedade irá dizer? Será que ele pode isso? Ou será um coitadinho também, como aconteceu lá atrás? Ô Zé Maria Trindade, eu quero também que você traga pra gente essas estratégias aí de Jair Bolsonaro em relação à família, porque muito se discute para onde vão Flávio, Carlos, Michele, se iria todo mundo representar o Senado
ou estaria no Senado representando alguma parte do país, se Michele encabeçaria provavelmente uma candidatura à presidência da República para não repassar esse legado a alguma outra pessoa próxima, mas que não seja necessariamente da família. O que a gente pode esperar, meu amigo? Pois é, só falta agora os netos, né? Virou uma franquia. Pela primeira vez eu vejo uma resistência forte a esse método, né, do ex-presidente Jair Bolsonaro. Lá em Rondônia, ele indicou o motorista dele, um senhor que anda com ele para cima e para baixo. E aí me disse um senador de lá, falou assim, é incrível, ele indicou o motorista dele, que não é da região, não é de nada, já está com 14% de preferência de votos, ou seja, ele tem acertado. Mas em alguns estados haverá trombadas. Política é assim, quando há expectativa de poder, aí há disputa, aí porque é muita... a possibilidade é forte demais de eleição com apoio desse grupo, né? E no Paraná, então, a coisa está muito difícil. No Rio Grande do Sul já houve um acerto ali, né? O Van Hatten será um indicado pelo grupo, né? O Van Hatten, e outro senador pode ser o Sanderson e o Zucco, o candidato a governador. Então, o grupo mais ou menos fechou. Santa Catarina tem muitos candidatos, e todos bolsonaristas. Caroline de Toni é uma aliada ali, digamos, de primeira hora. Mas existem outros candidatos lá do Estado. E enfiar um filho do ex-presidente e colocar o Esperidião a mim vai ser muito complexo, porque já se fala na possibilidade dessas pessoas que são líderes regionais e que apoiam o ex-presidente Jair Bolsonaro, né? Ninguém pode falar que a Caroline de Toni não apoia. Jair Bolsonaro está sempre aqui na frente de todos, né? Então, ela poderia se rebelar e lançar a candidatura dela e vencer um indicado por Jair Bolsonaro. E continua no grupo. Então, até isso pode acontecer. E com relação aí à candidatura à presidência da República, as informações que eu tenho são de que o ex-presidente Jair Bolsonaro já deu sinal verde para o Tarcísio, né? Esqueceu de avisar o Eduardo Bolsonaro, talvez porque ele está fora do país, não ficou sabendo. Mas já deu autorização. O debate é sobre a vice. Houve ali a tentativa, inclusive do grupo do Tarcísio, de que a vice fosse Michele Bolsonaro. E ele, então, respondeu, o ex-presidente, falou assim, eles vão triturar a minha mulher. Ou seja, não quer que ela seja candidata a um cargo da área executiva. E sim ao Senado, onde, primeiro, ela exerceria o papel de senadora de uma maneira muito mais tranquila do que no executivo e principalmente durante a campanha eleitoral. Então, assim, esse jeito de fazer política começa a incomodar.